Olá, meus amigos. Eu sei que eu tava meio que tendo uma rotina, né, de postar vídeos nos finais de semana, mas a minha vida, né, como a tua, tem altos e baixos, né? E quando não tem clima pra fazer vídeo, não tem, né? Mas hoje eu vou conversar um pouquinho com você. Então tem paciência comigo, tá? Com essa irregularidade do canal, né? Posto final de semana, posto durante a semana, enfim. Semana passada no noticiário, né? No noticiário das 9 aqui, foi anunciado que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias vai treinar todos os membros da igreja e vai prepará-los para que quando eles tenham chamados que trabalhem com crianças ou com adolescentes, eles vão receber esse treinamento para evitarem abuso de menores na igreja. Eles também vão ser treinados para saberem como orientar algum menor de idade vítima de abuso. Deixa eu te explicar uma coisa, para você que acredita em revelação como eu acreditava, que eu acreditava que o presidente executivo da igreja era um profeta, né? Então Deus dava as revelações. Para mim a casa caiu porque agora tudo faz muito sentido, como eu tenho conversado contigo aqui, né? Muitas vezes. Bom, se você tem acompanhado o meu canal, você deve ter assistido um vídeo em que eu falo sobre um homem, um ex-bispo da igreja chamado Sam Young. E ele deu início a um projeto chamado Proteja as Crianças SUD, tá? Protect LDS Children. Inclusive eu fiz um vídeo ao vivo em frente ao prédio da igreja aqui em Salt Lake, em que nós fizemos uma passeata com sinais e tudo, e foram entregues para os apóstolos e para a primeira presidência, foram entregues apostilas grossas assim, com experiências reais de membros que sofreram abuso dentro da igreja. Você que é brasileiro e está me assistindo, talvez fale, ai que bobagem, isso não acontece, né? Pois é, mas existem pessoas no nosso país que infelizmente passam fome. Só porque você nunca passou fome, você não pode dizer que imagina, no Brasil ninguém passa fome, né? Eu nunca passei fome, que bobagem, né? Eu tô na igreja há 30 anos, nunca ouvi falar em abuso de menores. Isso não significa que não exista, é uma realidade. Inclusive eu assinei uma daquelas apostilas que estavam endereçadas para um dos apóstolos, que eu esqueci agora qual deles. Mas era um apelo para que eles lessem aqui, presta atenção. Era um apelo para que eles lessem aquelas experiências reais, reconhecessem que isso é uma realidade, ou seja, que existem predadores sexuais dentro da igreja sendo chamados de homens de Deus e servos do Senhor, e que a igreja tomasse alguma posição, tomasse alguma atitude, fizesse alguma coisa para acabar com isso, começando de preferência com o fim de entrevistas a portas fechadas em que o bispo tem total autonomia para entrevistar uma criança ou um adolescente e fazer perguntas de natureza sexual. Presta atenção. Todas as iniciativas que Sam Young tomou, tudo que ele fez para que ele fosse escutado foi ignorado por eles. Presta atenção em como esses homens de Deus aqui de Salt Lake trabalham. Presta atenção e chega às tuas próprias conclusões. Não vai atrás de mim, não. Não. Tô te falando o que eu tô presenciando aqui, porque eu vejo o noticiário, né? E quase toda semana tem alguma notícia da igreja aqui, né? Eles ignoraram todos os atos de Sam Young. Eles fizeram uma coisa, eles excomungaram Sam Young, porque eles alegaram que Sam Young estava, como é que fala? Estava falando ou se levantando contra os ungidos do Senhor. Olha! Então eles foram lá e excomungaram Sam Young, tá bom? Se você quiser saber mais sobre Sam Young, volta. Você vai encontrar algum vídeo meu falando sobre isso, tá? Eu falo sobre ele em 2 ou 3 vídeos diferentes.
Então, inclusive, Sam Young fez uma greve de fome por alguns dias, ele ficou lá no centro de Salt Lake, ele queria ter 15 minutos com um dos apóstolos ou um membro da primeira presidência, qualquer um dos 15, só 15 minutos, para ter uma conversa e explicar para ele o que ele queria que a igreja fizesse. Eles se recusaram a escutar Sam Young por 15 minutos, eles ignoraram. A poeira baixou, a mídia aqui em Salt Lake meio que esqueceu Sam Young, ele não estava mais na mídia, a poeira baixou. Aí semana passada, eles vêm com este anúncio. Pela primeira vez na história da igreja, eles vão treinar os membros que trabalham com crianças e adolescentes para evitarem situações de abuso e também serão treinados para orientar corretamente aqueles menores de idade que sofrem abuso. A fonte das revelações são uma coisa chamada pressão social. Nada mais. Não acredita em mim, como eu sempre te falo. Pelo amor de Deus, não acredita em mim. Porque se você foi manipulado ou é manipulado na igreja e você, né, sai de lá e agora você se deixa ser manipulado por alguém como eu, você só mudou de sala, mas você continua sendo manipulado. Pelo amor de Deus, não se sinta manipulado por mim. Desacredita em tudo. Vai lá e pesquisa a história da igreja e faz um comparativo aos movimentos sociais de cada época. Eu vou te dar só alguns exemplos que eu me lembro aqui na minha cabeça. Já conversamos aqui muitas vezes a respeito do separatismo, da discriminação em relação aos negros. Não podiam receber o sacerdócio, não podiam entrar no templo, não podiam abençoar o sacramento. Separados, cidadãos de quinta classe. Nessa mesma época, aqui nos Estados Unidos, havia segregação racial. A igreja segurou até o último minuto, para dar finalmente o sacerdócio aos negros e permitir que todos eles entrassem no templo, homem ou mulher, né? Pudessem entrar no templo, receber todos os chamados, enfim. Tá, tudo bem. 1978. Depois que eles começaram a receber pressão financeira do governo, já te contei essa história também, volta lá se você quiser, tá? Mas eu já te contei essa história em detalhes. A construção do Templo de São Paulo, que foi em 78, eles olharam e falaram, ai, minha nossa, né, a maioria aqui tem descendência negra, né? Como é que vai ser? Não vai dar, querido. Não vai ter dizimista suficiente frequentando esse templo, vai ter de se quebrar, né? Decisão corporativa. A revelação veio. Eles falaram, quer saber? A gente vai perder muito dinheiro, né? E muitos benefícios e vamos perder também pela maneira como a sociedade nos vê. Melhor a gente dar o sacerdócio aos negros. Deus não tem nada a ver com isso. Amigos afrodescendentes de plantão, Deus não tem nada a ver com isso, tá? Ele nunca te separou, ele nunca te amaldiçoou com nada. Quem te amaldiçoou foi a corporação americana, porque eles são fruto do próprio tempo, tá? Já ouviu falar naqueles... esqueci o nome agora. Eu esqueci o nome, mas aqueles grupos, né, que usavam uma máscara branca assim, e iam matando e atacando pessoas de descendência negra. Os líderes da tua igreja são fruto daquela mesma época. Eles nasceram naquela época, eles cresceram com aquela ideia de separatismo, tá? Aqui em Utah, por muitas décadas, não havia negros. Então é por isso só, tá? Não foi porque Deus falou uma coisa, depois mudou de ideia. Não, tem nada a ver com isso, tudo bem. Outra coisa que também eu comentei com você recentemente. Homens da igreja, aqueles de boa índole dentro da igreja, não usam barba, né? É ou não é? Eu já expliquei pra você. Eles eliminaram isso na mesma época em que os hippies vieram com aquele movimento sexo, drogas e rock and roll. Eles usavam barba, a igreja precisava distanciar a própria imagem dela dos hippies, que estavam assustando, né, os pais e as pessoas mais velhas daquela época, e eles eliminaram. A partir de agora, barba nem pensar. Ai, Vânia, alguém da minha ala lá tem barba. Tá, tudo bem. Se você tiver um bispo com barba aí no Brasil, ele é uma das raras exceções, eu vou imaginar. Palavra de sabedoria.
Olha, tudo revelação de Deus, olha só. Faz um paralelo com o que estava acontecendo na igreja em determinadas décadas e o que estava acontecendo com a sociedade americana na mesma época e você vai descobrir por você a fonte das revelações dos presidentes da tua igreja. Palavra de sabedoria. Mormon não toma café, né? Por que será? Já expliquei para você, né, que os escandinavos tomavam muito café aqui. E não estavam produzindo muito na construção do templo de Salt Lake. Brigham Young foi lá, pum, cortou o café. Quem tomar café não entra no templo, né? Então tá, ninguém toma café. Bebida alcoólica, mesma coisa. Não foi Joseph Smith que colocou a proibição. É proibição sim, tá? Não foi Joseph Smith que colocou a proibição do consumo de bebidas alcoólicas na palavra de sabedoria. Não foi ele, tanto não foi ele que documentalmente a última bebida que ele teve antes de ser assassinado foi uma bela garrafa de vinho com álcool, para ficar mais tranquilo, se acalmar, que ele estava muito agitado. Juntamente com John Taylor e outros companheiros que estavam na mesma cela. O motivo de a igreja ter colocado como é que fala? Bebida alcoólica na palavra de sabedoria não foi revelação de Deus, querido. Não. Houve uma época aqui chamada The Prohibition, a proibição. Também já conversei sobre isso com você num outro vídeo com bastante detalhes, tá bom? Então, foi proibido por lei o consumo de bebida alcoólica aqui no estado de Utah. Por quê? Porque naquela época, acho que é século XIX, né, ainda, ou 20, início do século 20. Início do século 20. Utah foi fundado em 1846. Foi final do século XIX, início do século XX. O que acontecia? Naquela época as mulheres não trabalhavam fora. A única renda da família era do marido. Só que os maridos estavam bebendo demais, querido, porque teve a grande depressão, porque tinham problemas financeiros. E eles faziam o que para se consolar? Bebiam demais. Começaram a perder o emprego. O governo tinha que ajudar a manter as famílias. Pum! O Estado proibiu o consumo de bebida alcoólica, mormons ou não. Brigham Young foi obrigado, não lembro se foi Brigham Young agora, mas o presidente da igreja foi obrigado a proibir os membros da igreja também de tomarem a bebida alcoólica. Entrou na palavra de sabedoria. Ai. Agora, recentemente, Sam Young fez a diferença. Mas é claro que eles vão falar para você que foi revelação de Deus. Você devia conhecer a tua igreja. Você devia fazer paralelo. Senta aí em frente ao teu computador ou pega teu telefone. Faz um paralelo em relação a eventos históricos da sociedade americana de cada época e compara as leis que a igreja impõe para você. Uma das coisas que vai acontecer vai ser a aceitação de casamento entre homossexuais, que eu continuo levantando essa bandeira, não importa quem não gosta de escutar isso de mim. Se você quer pegar a Bíblia e falar que homossexualidade é isso, é aquilo, primeiro, você é hétero. Segundo, você devia pegar a Bíblia sempre, você devia pegar a Bíblia quando você olha uma mulher para a cobiçar. Pega a Bíblia também e não olha para ela para cobiçar. Se você quer usar a Bíblia para falar de homossexuais, você tem que usar a Bíblia para aplicar na tua própria vida, amigo, porque fica fácil, né? Você é hétero, você tem alguém na tua vida, né? Agora o resto pode, né? Pode enganar, pode mentir, pode olhar por uma mulher e cobiçar, pode ter casos extraconjugais, ou usa a Bíblia ou não usa. Mas não vem usar a Bíblia para falar para mim de homossexual, porque nem entra no ouvido e sai pelo outro. E se você ainda for muito além e me irritar, eu vou te bloquear aqui no canal. Porque como eu te falei, eu não tenho interesse financeiro nenhum, então eu não admito preconceito aqui no meu canal. O lugar de preconceito é na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Lá você se levanta contra negros, você se levantava, né? Agora não. Mas você pode se levantar contra homossexuais e outras pessoas que não são iguais, né? Que não seguem os teus padrões, que com certeza são superiores aos padrões do mundo. Boa sorte na igreja. Aqui no meu canal não tem espaço para o teu preconceito. Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.